Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Começa com aquela paixão, vira o amor, vem os sonhos, a vontade de dividir a vida. Os planos vão se concretizando, casa, filhos, mas nem sempre o casamento termina como nos contos de fada, com felizes para sempre. E quando vem a separação, a preocupação deve ser com o bem-estar desses filhos e é isso que deve prevalecer. A gente fala que sempre há ex-marido, ex-mulher, mas não há ex-pai ou ex-mãe. Então abrimos espaço aqui nos Seus Filhos em versão ampliada para falar sobre a separação dos pais. Eu, Thaís Dias, estou por aqui, junto comigo sempre ela, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís? Vamos enfrentar uma separação com filhos? Vamos juntas enfrentar esse tema. Pronto, falei. Começamos com um relato de uma mãe que pediu para não ser identificada. Ela teve dificuldades para falar com a filha sobre o divórcio. Não é fácil, né, contar para um filho, né, essa decisão a ser tomada, mas é algo também que não pode ser passado despercebido, né, porque eles sacam logo dessa situação, eles percebem tudo que está acontecendo. Então, acho que a decisão mais acertada mesmo é contar, né, pedir que eles entendam, pois daí tudo é pro bem do casal e que nós nunca deixaremos de ser os pais e filho é eterno e o amor por eles também vai ser eterno. Roseli, como é que a gente conta pro filho sobre essa decisão de um divórcio dos pais? Depende muito da idade? Depende muito da idade, Thaís. Crianças na primeira infância têm dificuldade de entender esse conceito de união e de separação. A criança, quando se separa da mãe ou do pai, vai para a escola, por exemplo, né? Ela tem a sensação, às vezes, de que não vai voltar, e é mais tarde que ela vai entender isso. Então, na primeira infância, o melhor é dar a situação prática. O seu pai vai morar em outra casa, mas ele vai continuar a viver você. Crianças maiores já entendem. Inclusive, muitas crianças na segunda infância já têm colegas com pais separados. É mais fácil. Aí é dizer da separação e garantir, né, como fez a nossa ouvinte, a presença amorosa dos dois. E com o adolescente a história já é bem diferente, ele já conversa quase como adulto, ele entende as coisas, mas sempre é bom garantir a presença dos dois. Agora uma coisa importante, Thaís, nada de detalhes, tá bom? Eu também quero falar. E conosco por aqui, a filha dessa ouvinte, né, que dividiu agora conosco a sua experiência. Essa filha que conta como recebeu a notícia da separação dos pais. Ela também pediu para não ser identificada. Eu acho que eu nunca tive nenhuma dificuldade, assim, pra me adaptar, não. De vez em quando que dá uma saudade do convívio, assim, de conviver todo dia com os dois, entender, por exemplo, as datas comemorativas, com quem que vai passar, né, sentir saudade do outro. Isso é a única dificuldade, assim, que eu acho que acontece, mas ainda assim é muito natural. Roseli, e o que você diz para esse jovem que está acompanhando o nosso programa, que está vivendo essa situação? O que você traria de ajuda também para ele? Olha, a primeira coisa que eu posso dizer para eles é que a separação é dos pais, não é dos pais com os filhos. Então, é importante também eles perceberem que não há um culpado nessa separação, que há um desencontro. Assim como houve um encontro um dia, há um desencontro, e esse desencontro não se desfaz, e aí acontece a separação. Então, é seguir a vida em frente e não tomar partido, e não desistir de estar convivendo com o pai ou a mãe. Agora, a gente vai seguir por aqui, Roseli, porque eu queria aprofundar nessa questão, né, do recebimento dessa notícia. E aí, do ponto de vista do pai, como é que o pai, a mãe, que estão ali diretamente envolvidos nessa questão, acolhem os sentimentos dos filhos? Porque muitas vezes há uma dificuldade de aceitação, outras vezes, né, há um tempo necessário para processar que a realidade vai mudar. Como é que há um acolhimento? Como é que se faz isso, se mostra para o filho, olha, a gente está aqui, pai e mãe continuam por aqui?
primeiro passo é o autoconhecimento, Thaís. É preciso se conhecer para entender quais são as emoções que estão acontecendo com eles adultos, né? É um sonho que se desfaz, é um plano de vida que termina ali, não é fácil. Então resta uma tristeza, um sofrimento, um luto, há um luto, né, depois do divórcio. Então é importante esse conhecimento para não permitir que as emoções que residem nos adultos, nos pais, sejam transmitidas para os filhos como se fossem em relação a eles. E aí, depois disso, depois desse passo dado, é importante ouvir os filhos. O que se passa na cabeça deles, o que eles pensam, o que eles acham, qual o sofrimento deles, qual é a responsabilidade que eles colocam neles. Muitas vezes os filhos se sentem culpados pela separação dos pais. Então é esse acolhimento das emoções, para que eles possam simbolizar em palavras, ou dependendo da idade, em desenhos ou qualquer outra coisa, o que acontece com eles após a separação dos pais. Agora, Roseli, se for o caso, buscar ajuda de um psicólogo pode auxiliar também nesse processo de entendimento dessa nova etapa? Pode ajudar bastante, principalmente os pais, quando os filhos são pequenos. Quando é filho adolescente, ele já pode, ele mesmo, procurar uma ajuda, né? É claro que com a orientação e o apoio dos pais. A ajuda do psicólogo para o ex-casal pode colaborar muito para que o bem-estar dos filhos, como você citou lá no início, prevaleça. Para amarrar esse assunto por enquanto, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar nele, e a escola? Muitas famílias reportam à escola essa situação particular de um divórcio. É o caso, Roseli? Eu não sou favorável a essa posição, nem das escolas que pedem que os pais conversem a respeito disso, né? E nem aos pais que vão para a escola contar. É uma intimidade da família, do casal. Uma hora ou outra a escola vai ficar sabendo, às vezes pela comunicação do próprio aluno, né? Que em algum momento diz alguma coisa a respeito. Mas olha, não é preciso, porque isso não vai interferir no aprendizado e no ensino. Caso o aluno apresente alguma dificuldade, a escola vai considerar a possibilidade de o divórcio dos pais estar provocando isso. E não é assim, a escola precisa entender que a dificuldade da aprendizagem que surge em alguns momentos, surge em todos os alunos. E aí a escola tem condições de superar esses momentos dos alunos. A separação dos pais é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Me conta uma história. E qual a indicação que você traz para a gente pensar um pouquinho mais sobre esse assunto, Roseli? Eu trouxe a indicação de um livro, Thaís, que é muito interessante e, olha, tem um público-alvo muito amplo. É um livro que pode ser lido por adultos que foram filhos de pais separados, podem ser lidos por pais que já se separaram, estão se separando, ou pensam que isso irá acontecer mais ou menos em breve. Pode ser lido por adolescentes cujos pais se separaram e por muitos profissionais que lidam com essa questão. O título do livro é Filhos do Divórcio. Filhos do Divórcio é a indicação de leitura para você que nos acompanhou tratando desse tema por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Lembrando que as nossas dicas ficam disponíveis para você ouvir quantas vezes quiser lá no site da Band News FM, assim como as nossas colunas que vão ao ar diariamente. Expectativa versus realidade. Quem vê close, não vê corre. Expressões que bombam nas redes sociais e que poderiam facilmente fazer referência à maternidade.
Nasce um filho, nasce uma mãe. Na maioria das vezes há uma romantização da maternidade, uma imposição de padrões pré-estabelecidos que devem ser seguidos na hora da maternagem. Mas não é bem assim, né? O impacto disso é muito grande. Vem culpa, angústia, problemas de saúde mental. A gente precisa quebrar esse ciclo de cobrança, de busca pela perfeição e entender que educar os filhos é sim desafiador, exige sim paciência, criatividade, uma rede de apoio e não exige julgamentos do outro lado. Bora falar sobre a maternidade real aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Pronto, falei. De Curitiba, Bruna Luize desabafa que a culpa é um reflexo comum da romantização da maternidade nas redes sociais. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E isso se dá muito porque a mulher cresce escutando que mãe, que mãe sabe de tudo. E quando a realidade bate na porta, a gente vê que na verdade não é bem assim. Hoje, com a internet, isso é ainda muito mais difícil. Porque além da gente já se culpar, a gente ainda tem o fator da comparação. A gente compara os nossos bastidores com a grama sintética do vizinho e essa culpa acaba batendo mais forte ainda. Eu adorei essa comparação, Roseli, porque a grama sintética do vizinho, ela parece mais verde que a nossa, mas nem sempre é isso não, né? É verdade, eu adorei também, Thaís, e tô aqui rindo, porque a grama sintética é sempre perfeitinho, né? A chuva não estraga, a seca não estraga, tá sempre assim com um visual lindo, mas é sintética e, portanto, né, não é natural. Sim, principalmente no início, na gravidez, na espera de um filho, há essa idealização. Eu não vou fazer isso que eu já vi uma mãe fazer, eu farei aquilo que é importante para o meu filho. E quando nasce o filho, muda tudo, porque a realidade muda o ideal, né? Transforma o ideal em realidade mesmo. Então é preciso pensar que não existe mãe perfeita, nós sempre iremos errar, mais cedo ou mais tarde, em geral mais cedo, né? E às vezes alguns erros que as mães cometem, a gente só vai saber mais tarde, bem mais tarde, até quando o filho se torna adolescente ou adulto. Então, o importante é, depois que o filho vai dormir, independentemente da idade que ele tenha, aí a mãe deve pensar, como foi o dia hoje, o que ele me trouxe, como eu reagi, será que essa foi a melhor reação, será que eu posso melhorar? É nesse momento que a responsabilidade substitui a culpa, e isso é muito bom para a saúde mental. Para bom entendedor. Conosco por aqui para falar dessa romantização da maternidade, a pesquisadora Milena Freire, que é coordenadora do Grupo de Pesquisa, Comunicação, Gênero e Desigualdades da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A ideia de que a maternidade é uma realização, um destino esperado para as mulheres e que elas devem organizar toda a sua rotina e seus planos de vida priorizando o cuidado com os filhos é parte do que chamamos romantização da maternidade. Isso acontece porque se parte da ideia de que a mãe é a principal responsável pelas crianças e que toda abnegação que ela faz durante a vida é feita em nome do amor. Assim, não sobra espaço para essas mulheres questionarem o porquê que o cuidado não deve ser uma responsabilidade coletiva e não apenas dela. Roseli, é muito importante a gente ter essa noção de que a criação de um jovem, de uma criança, é sim um trabalho coletivo. Muito importante. Eu achei bem interessante o que ela disse, né, da responsabilidade coletiva. Não é só a mãe a responsável, é a mãe, é o pai, são os tios e tias, sogra e sogro, os avós das crianças, né? Enfim, é preciso toda uma comunidade para que uma criança cresça e se desenvolva de acordo com o seu potencial. Então, é incrível, Thaís, que no século XXI a gente ainda tem uma enorme população que considere apenas a mãe a responsável pelos filhos. Eu também quero falar. Camila Fernandes sentiu a necessidade de mais informações sobre a maternidade real e daí surgiu uma ideia bacana, a ideia de criar um blog sobre maternagem.
A falta de relatos reais na maternidade me inspiraram a criar esse Instagram. E lá o meu intuito é mostrar os desafios da maternidade de forma nua e crua, né? O desafio que é trabalhar e ter que cuidar das crianças, o desafio que é lidar com uma criança de 3 anos no momento da birra, o desafio que é fazer a introdução alimentar de uma criança de 6 meses. Então lá eu mostro as dificuldades para que as mães se sintam acolhidas e vejam que elas são mães reais. É tão importante a gente trazer cada vez mais esses relatos, né, Roseli? Porque dá a sensação de que a gente não está sozinho. Porque quando só a perfeição é mostrada, a gente fala, olha, eu tô falhando em alguma coisa. Eu, de fato, não devo ter nascido para isso. E aí, quando a verdade aparece, tá todo mundo, em algum momento, sentindo a mesma coisa, né, Roseli? É verdade, você sabe que a internet, né, mostra muito aquilo que não é real. A gente faz a pose para a foto, a gente se arruma para uma foto, a gente arruma o nosso filho, né, se a gente quer colocar uma foto, e o que a gente fala é aquilo que muitas vezes a gente idealiza e não a nossa realidade. Então é muito importante visitar páginas nas redes sociais ou em sites na internet que tragam a realidade. E a realidade, a gente já falou aqui, né? A vida de uma mulher que é mãe ou de um homem que é pai não é simples, é complexa, traz muitas dificuldades, desafios, é uma tarefa árdua essa, talvez a mais importante e a mais difícil da vida de um adulto. Vi e curti. E sobre isso, Roseli, qual é o filme que você indica pra gente, a série, o que você preparou? Eu vou indicar um filme, Thaís, de um diretor que eu gosto muito e fala muito sobre a mãe, é Almodóvar. O filme chama-se Mães Paralelas. E é a história de 2 mulheres em etapas diferentes da vida que se conhecem no hospital prestes a ter filhos. E a relação entre elas e o que elas falam a respeito da expectativa do nascimento do filho. É muito interessante esse filme, Mães Paralelas. A romantização, a idealização da maternidade continua em destaque aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Na minha opinião... Para Simone Soares, a rede de apoio foi fundamental para o exercício pleno da maternidade. Eu fui mãe de primeira viagem, só tenho uma filha, não foi fácil, porque eu tive Maria Júlia, eu trabalhava, né, os 2 expedientes, então não tinha tantos berçários como tem hoje, então eu dependi muito de babás, foram algumas que trabalharam aqui comigo, que também eram mães, né? Eu tive pouco apoio da minha família, porque minha família não mora aqui, né, em João Pessoa, elas moram em Campina, então todo mundo trabalha, então ficava difícil. O pouco que eles conseguiam vir, me ajudavam bastante. Mas tive muito apoio também de algumas amigas, né, que me socorriam. No meu próprio trabalho também, meus chefes me ajudaram, né, permitiam às vezes que eu levava quando a babá faltava, porque o filho delas também estava doente. E assim é aquela rede, né, que você tem de apoio dos amigos, dos vizinhos, né, eu tive bastante ajuda. Eu achei fundamental esse relato porque mostra pra gente que sozinho a gente não dá conta mesmo e que pedir ajuda não tem problema nenhum. Aliás, é um sinal de força, né, Roseli? Dizer, olha, não tô dando conta, me ajuda aí. E essa ajuda chega de alguma forma. Isso, muita gente acha que pedir ajuda é sinal de fragilidade. E é exatamente isso que você falou. Mostra firmeza, né? Mostra autoconhecimento e mostra a necessidade que todos nós temos do outro. O outro é que nos possibilita viver ou bem ou não tão bem. Então eu me lembrei, Thaís, de quando meus filhos eram pequenos, às vezes faltava a pessoa que ficava com eles, e aí eu levava os 2 comigo para a universidade para dar aula.
e os alunos adoravam, né, tomar conta, ajudar a tomar conta dos meus filhos. É importante poder contar, como nosso ouvinte contou, com a compreensão no trabalho. A prematuridade no parto é a principal causa mundial de mortalidade infantil. E o Brasil está na 10ª colocação no ranking mundial dos países com mais nascimentos prematuros. São aproximadamente 340 mil por ano, segundo o Ministério da Saúde. Apesar disso, poucas famílias se preparam para essa possibilidade. É um momento que exige cautela, uma rede de apoio e um acompanhamento especializado. E neste mês, celebramos o Novembro Roxo, uma campanha de conscientização sobre o tema, e abrimos espaço também para falar sobre a prematuridade aqui, nos Seus Filhos, em versão ampliada. Minha voz. Por aqui conosco, a Rita de Cássia, que é mãe do Anderson, que nasceu prematuro e ficou 37 dias na UTI. Ela fala um pouco dos medos, da insegurança. Hoje eu digo que para ser mãe de prematuro é preciso ter muita fé, mas também ser mãe de prematuro é superação, é entender um monte de coisas que muitas vezes a gente não entende, é saber de doenças que a gente nem sabia que existia, é contar o tempo de um jeitinho diferente. É difícil de entender, mas sair da UTI é uma festa, guardar amigos eternos e preciosos que nunca vão sair do nosso coração. Médicos, enfermeiros que lutaram junto com você pela vida do seu filho, são pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu ganhei o maior presente da minha vida e graças a Deus meu filho hoje tá super saudável e é a maior alegria das nossas vidas. Não é nada fácil, né, Roseli? A gente faz um monte de planos, a gente imagina, né, como vai ser a chegada desse filho e muitas vezes ele chega antes do previsto. E a gente precisa se preparar também para os imprevistos quando o assunto é maternidade e paternidade, né? Em geral, a mulher que está grávida não pensa nos imprevistos, e muito menos quando o imprevisto é uma questão de saúde do bebê que irá nascer. A gente pensa no nascimento, a gente já pensa na saída do hospital, na chegada em casa, e nem sempre isso acontece. É preciso a gente ter consciência dessa possibilidade, né? Pode nascer bem antes, e isso não vai permitir a saída do hospital do bebê. A mãe sai e o bebê fica. Então, eu já ouvi relatos de mães que tiveram bebês que nasceram e precisaram ficar na UTI até 3 meses, né? É um relato triste, é dolorido, é muito difícil para a mulher esse momento, e por isso a importância da rede de apoio, tanto como a gente ouviu ela falar, né, dos funcionários do próprio hospital, quanto a sua rede de apoio pessoal, parentes, amigos, porque a mulher também precisa ser acolhida nesse momento. Para bom entendedor. Espaço aberto para ouvir a obstetra Sônia Diniz, que explica o que pode causar um parto prematuro e quais os cuidados necessários para evitar essa possibilidade. A evidência de contrações numa gestação a partir de 20 semanas até 37 semanas podem sim representar o início de um trabalho de parto. É evidente que são importantes dados como frequência das contrações, a duração da contração, a perda de líquido amniótico, o sangramento. Existe uma outra condição também, que é o aparecimento de sludge, que seria sinal de uma infecção, e o encurtamento do colo. As principais causas são as infecções urinárias, o diabetes, a hipertensão, o tabagismo, o alcoolismo e principalmente um pré-natal inadequado. E é aí que eu queria chegar, Roseli. Um pré-natal próximo desse médico, com uma relação de confiança, feito da maneira correta, é muito importante quando a gente fala de prevenção da prematuridade. É muito importante e é um privilégio, né? Porque se a gente pensar no enorme número de mulheres grávidas que não têm essa possibilidade e que o Estado não oferece isso, né? É lamentável, a gente só pode lamentar. Quem tem essa possibilidade precisa realmente dessa proximidade, dessa relação, que é uma relação de acolhimento, né? O médico ou a médica
precisam acolher esta mulher grávida, principalmente quando ela enfrenta esses tipos, né, de sintomas que a gente acabou de ouvir. Eu também quero falar. A Denise Sugitani é representante da ONG Prematuridade e explica que a experiência de ter um filho prematuro requer uma rede de apoio familiar e também do hospital. Aqui no Brasil, em torno de 12% das famílias passam por essa experiência de ter um filho na UTI neonatal, lutando pela vida. E essa experiência é transformadora. Com certeza, ter uma rede de apoio, tanto na família, entre os amigos, buscando esse apoio na própria equipe do hospital ou com organizações não governamentais como a nossa, isso faz toda a diferença, justamente para trazer esse colo num momento tão delicado. Esse colo que pode chegar, como ela disse, né, pelo apoio dessas pessoas que estão na estrutura hospitalar, nas pessoas que estão na família, nos amigos, e se for o caso, Roseli, se ficar muito pesado, também buscar um profissional na área de saúde mental para dar esse suporte. Isso, para a mãe principalmente, é muito importante a manutenção da saúde mental dela, e não é simples, é complexo, né, porque ela tinha todo um plano, todo um sonho, e de repente isso é quebrado, e de maneira radical, né? Então é preciso sim considerar a possibilidade de consultar um profissional da área da saúde mental para ter um apoio profissional, às vezes até por um curto período medicamentoso, mas a escuta, né, das angústias da mulher são muito importantes para que ela consiga se manter bem para acompanhar o filho. Roseli, a gente sempre fala aqui, né, que esses primeiros dias, esses primeiros meses da vida do bebê são marcados pela criação de vínculo. Nesse momento, principalmente de recuperação, esse vínculo, esse contato físico mesmo, né, dos pais com o bebê, tem um poder muito grande na recuperação dessa criança. Muito, é muito importante a presença da mãe, do pai, né, sempre que possível. A voz da mãe, a voz do pai, é claro que o bebê não vai entender nada, mas ele vai sentir a amorosidade também e vai ajudar a criar e manter esse vínculo, e ajuda muito, Thaís, a gente já tem estudos a esse respeito, nessa luta que o bebê faz pela própria vida. A prematuridade continua sendo nosso assunto por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Vamos navegar! Tem dica na área? Qual é a sua indicação, Roseli? Pois é, a gente ouviu a Denise falar, né, do site Prematuridades, e é esse o convite que eu faço aos nossos ouvintes. Visite esse site. É um site tão interessante, tão importante, oferece muitas informações, é um site sério e oferece inclusive a possibilidade, eu acho isso importante, né, de pessoas serem voluntárias para ser rede de apoio de mulheres que enfrentam essa situação. O site é prematuridade.com. Prematuridade.com, a indicação da Roseli para você que nos acompanha por aqui. Se ficou com alguma dúvida, se quiser participar conosco, dividir uma experiência, anote aí o nosso e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Pode também nos acionar nas redes sociais, @ThaísBdias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Lembrando que esse programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser, para compartilhar também lá no nosso site, bandnewsfm.com.br, ou no nosso canal do YouTube. Lá na lista de podcasts você encontra o programa em versão ampliada Seus Filhos. Também estamos nos principais tocadores de áudio. Agradeço muito a sonorização do José Antônio de Araújo, a produção da Luana Pereira e a sua companhia, ouvinte da Band News FM, todos os dias por aqui, nas nossas colunas e também no nosso programa em versão ampliada. Meu beijo especial para minha companheira de todos os dias e o agradecimento pelos ensinamentos, Roseli Saião. Um beijo para você, até semana que vem. Um beijo, Thaís, até a próxima semana. Para os nossos ouvintes, sempre a lembrança carinhosa de que fazemos parte da rede de apoio deles.
Continue ligado porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.